A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem está falando é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o Mashiach, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Eu quero ler um texto aqui na palavra do Criador que se encontra no livro de Revelação, capítulo número 6. Capítulo número 6, no versículo 1, que diz assim: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizendo com voz de trovão: Venha. Olhei, e eis que diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele cavalgou como vencedor, determinado a vencer. Até aqui. Meus amados, em 2019, no final de 2019, lá pro dia 25 pro dia 26, eu coloquei minha cabeça na cama e fui dormir. E o Criador me deu uma revelação extraordinária. Deu uma revelação concernente à quarentena, concernente à escuridão, concernente a um verão, concernente a 2 jumentos, concernente os anjos descendo e cantando o nome de Yahushua, e depois uma destruição completamente. Eu tive essa visão no dia 25 para o dia 26 de 2019, no final, dezembro. E essa visão que eu estou falando aqui, ela se encontra no meu canal, tá lá. A visão desse irmão vai parar o mundo. E engraçado é que a cada dia que passa, a situação que o mundo está vivendo está cada vez pior. Está cada vez pior. Ninguém consegue frear o que está acontecendo no mundo. Ninguém consegue frear. E esses dias eu vi um pastor falando, inclusive eu até assisti o vídeo dele, e algumas coisas que ele falou é verdade, eu concordo sim. Eu concordo completamente quando ele afirma concernente à cor do cavalo branco, quando ele fala sobre o arco, ele está correto, a interpretação do arco, né? Está correto, ele está correto completamente. Agora ele erra quando ele diz que o primeiro cavaleiro não é o anticristo. E é isso que o inimigo quer. É isso que o inimigo quer. Então dá um exemplo. Se o primeiro cavaleiro, eu estou falando ainda que eu sei que esse pastor talvez ele pode ouvir esse vídeo, né? Esse áudio. Se o primeiro cavaleiro ele diz que não é o anticristo, então o 6º selo também não é a vinda do Mashiach. Então no 6º selo também não é a vinda do Mashiach. Eu estou dizendo concernente à visão dele. Se ele tem a visão que o primeiro cavaleiro não é o anticristo, então o 6º selo, na abertura do 6º selo, não é a vinda do Mashiach. Meu irmão, é aí que está o problema. Por quê? Porque tudo que ele falou concernente às vestes dos médicos, concernente ao arco, o significado do arco, o significado da feitiçaria, que feitiçaria, como está lá em Apocalipse 18, né? Não é somente aqueles que estão lá na macumba. Eu concordo, está correto,
Mas quando ele diz que o primeiro selo não é o anticristo, aí ele se equivoca. Por quê? Porque é isso que muitos não conseguem entender. O antimessias, o homem do pecado, o filho da perdição, a besta que sobe do abismo, o homem vil, o eníqua, tá entendendo? O antimachia, o príncipe que há de vir, aquele cuja eficácia é de Satanás, só vai aparecer na metade da semana visível ao mundo. Eu vou falar de novo. O antimachia, o anticristo, o homem do pecado, a besta que sobe do abismo, o chifre pequeno, tá entendendo? O homem vil, o maligno, só vai aparecer na metade da semana. Por quê? Porque quando a gente olha para Daniel capítulo número 9, versículo 27, o texto é bem categórico. O texto lá diz que a aliança será feita com os líderes, por uma semana de ano. Uma aliança firme. Isso quer dizer que ela não vai ser quebrada. Uma aliança firme. Aí o texto diz que na metade da semana dará fim ao sacrifício e à oferta de grão. Na metade da semana dará fim ao sacrifício e à oferta de grão. E sobre a ocorrência de coisa detestável ou de abominação virá quem? Aquele que vai trazer a destruição. Então, quer dizer, aquele que vai trazer a destruição só vai se revelar na metade da semana, para se cumprir o que está em Mateus capítulo 24 e 22. O próprio Machia disse: se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, os dias foram abreviados. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 11, versículo 7, diz: e a besta, quando acabar o testemunho dos dois profetas que representam judeus e gentios, espalhados nos quatro cantos da terra, para se cumprir o que Cristo falou concernente aos dias de Noé, até que Noé entrou na arca. Quando Noé entrou na arca, acabou o testemunho de Noé, o Criador fechou por fora, tá entendendo? Assim vai se cumprir também na vida dos cristãos e judeus no mundo inteiro. Quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e vencerá. Isso quer dizer o quê? Na metade da semana vai dar fim ao sacrifício. Que sacrifício? Pregação do evangelho, proclamação da palavra do Criador. Vai dar fim a isso. E a economia. Por isso que vai ficar difícil para as pessoas. Porque há um provérbio mundano que diz que o peixe morre pela boca. É isso que ele vai segurar. Está derrubando o quê? Para se cumprir 2 Tessalonicenses capítulo 2, está derrubando princípios e valores. Está jogando tudo por terra. E vai jogar mais. Essa iniquidade, essa maldade, ela tem que aumentar ao máximo. Aonde muitos não vai ter condições de comprar alimento. Tá entendendo? Aonde muitos não vai ter solução, irmão. A Bíblia diz: aqui está a paciência e a fé dos santos. Aqui está a perseverança do santo. Por quê? Porque vai ser um tempo difícil para Jacó. Vai ser um tempo de angústia para Jacó, para o povo do Criador espalhado nos quatro cantos da terra. Então é aí que muitos não conseguem entender. Já pensou se Cristo deixa esse perverso agir fisicamente por 7 anos? Nenhuma carne se salvaria, mas a aliança foi feita com os líderes. A Bíblia diz que esses são espíritos de demônios que seduz os reis da terra para a batalha final. Meus irmãos, quando é que você vai acordar que é os homens que faz a imagem para a besta? A imagem da besta está falando. A imagem da besta está falando. Até aqui na plataforma, nós não pode falar o que a gente pensa.
Nós não pode falar tudo que a gente deveria falar, nós não pode, porque o vídeo é tirado do ar, nós sofre restrições até de perder o canal, você entendeu? Nós toma strike, tá entendendo? Nós toma advertência. Então quer dizer, não está se levantando contra tudo e contra todos, não. Está se levantando contra tudo que as pessoas chamam a Deus ou transformam em objeto de adoração. E aí, é aí que está o problema. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender que a batalha que vai haver no céu, a batalha que vai haver no céu, quando Satanás, como está lá em Apocalipse, capítulo 12, quando ele for lançado para a terra, meu irmão, ali é a metade da semana. Ele vai ter pouco tempo. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Qual é o pouco tempo ali? Qual é o pouco tempo ali? Vamos ver esse pouco tempo que é ali? Está aqui, ó. Esse pouco tempo que fala ali está aqui no livro do profeta Daniel, e não somente uma vez fala bastante tempo, né? Aqui, Daniel capítulo 12, versículo de número 6, diz assim: E um dele disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: Quanto tempo ocorrerá antes que se cumpra essas coisas extraordinárias ou maravilha? O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a sua mão esquerda, e ouvi jurar por aquele que vive para todos sempre, dizendo que haverá um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas serão cumpridas. Peraí, quanto tempo que o anjo está falando aqui, que o ser celestial está falando aqui para Daniel, dando para ele aqui? Ele pergunta: quanto tempo durará essas maravilhas, essas coisas extraordinárias? Ele falou aqui que é 7 anos? Não. Ele falou que vai durar um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é um tempo? Um ano. Tempos, 2 anos, né? Um com dois, 3 e metade de um tempo, 3 anos e meio, para se cumprir a palavra do Criador. A palavra do Criador, ela não pode cair por terra. Daniel capítulo 7, versículo 25, observe também que o santo vai estar na mão do chifre pequeno por um tempo, tempos e metade de um tempo. Entendeu? É isso que a revelação está mostrando de forma extraordinária. E algumas pessoas tá aí iludindo as pessoas, enganando as pessoas, dizendo que vai ser 7 anos. Irmão, 7 anos, a grande tribulação, ela é só 3 anos e meio. Os primeiros 3 anos e meio do começo não é grande tribulação, é tribulação, o princípio de dores. O princípio de dores, porque quando chegar na grande tribulação, o mundo está tendo dores de parto. O mundo está tendo dores de parto, ânsia, a angústia das nações. É isso que a revelação está mostrando. A revelação é bem, vamos dizer assim, enfática, né? Em mostrar essas realidades. Agora, a gente não pode entender essas coisas com espírito mundâneo, com espírito de carnalidade. Não vai entender essas coisas. Coisas assim é compreendida pelo espírito de profecia. É o espírito de profecia que mostra essas coisas. Então, o que é que eu vejo? O pastor diz que o primeiro selo não é o anticristo, porque ele não consegue entender que a grande tribulação é só 3 anos e meio, que a aliança já foi feita com os líderes, essa aliança ela foi firme e não vai quebrar. Por que ela é firme e não vai quebrar? Porque o primeiro cavaleiro, ele saiu
determinado para vencer. E eu faço uma pergunta: tá parando? O que aconteceu aí no final de 2019 para 2020, que em março virou a peste aí no mundo inteiro? Tá parando? A cada dia surge, a cada momento surge o quê? Uma coisa nova concernente àquilo que nasceu. Por quê? Porque está determinado para vencer. Isso quer dizer o quê? Que isso vai até o final. Vai até o final. Você entendeu? Quem vai deter tudo isso aí será o nosso Salvador. Será o nosso Salvador, a pedra que desce sem auxílio de mão. Lá de Daniel capítulo 2, versículo de número 44, que bate nos pés da estátua, quer dizer, no final da era humana na face da terra, e destrói todos esses reinos, irmão. Destrói tudo isso aí. Por que lá em Apocalipse capítulo 20, a besta e o falso profeta está sendo lançado no lago de fogo vivo, e depois dos 1000 anos, Satanás também vai ser lançado lá. São perguntas que os preguiçosos não conseguem responder. É preguiçoso de Bíblia, preguiçoso de Escritura, não quer estudar as profecias. Então não tem como hoje mais a pessoa chegar e dizer que, irmão, vamos se preparar, porque a Danone vai vir aí, a Danone vai vir aí. A gente só vê isso aí na internet. A Danone vai vir, a Danone vai vir. Acorda, acorda. O mundo já está debaixo do poder da Danone. O mundo já está debaixo do poder da Danone. O mundo já está debaixo do poder do chifre pequeno. Agora, nós vamos resistir. Nós vamos resistir até o último. E quem vai nos socorrer é o Santo, o Machia, aquele que venceu a morte, aquele que está no santuário celestial intercedendo por nós e por toda a humanidade. É ele que vai nos socorrer. E esse socorro dele é uma forma extraordinária, porque não é como o sistema mostrou, não. É como as escrituras estão revelando. Porque quando ele vier, ele será como fogo do orive e como sabão do lavadeiro. Quando ele vier, ele vai vir como ladrão. É por isso que Pedro diz, olha, mas irmão, nós não esteja, Pedro fala isso, mas irmão, nós não esteja em treva, para que aquele dia não vos surpreenda como ladrão. Pedro fala dessa forma, Paulo também escrevendo para os irmãos de Tessalonicenses capítulo 5, fala dessa forma, tá entendendo? O próprio Malaquias capítulo 4 também fala desta forma. Pedro ainda diz que tipo de pessoas nós venhamos a ser. Então, meus irmãos, como o pastor disse que o primeiro cavaleiro não é o anti-messias, então o sexto selo não é a vinda de Mashiach. E qualquer estudioso das escrituras que lê um pouquinho vai descobrir que no sexto selo é a vinda de Cristo, é a vinda do nosso Salvador. Então como é que o camarada diz que tenho nada contra ele não, contra o pastor não. Eu acho ele até uma pessoa muito sábia, muito inteligente, mas aí ele se equivocou em dizer que o primeiro cavaleiro não é o anticristo. Por quê? Porque ele não consegue definir que o anticristo, esse sistema é formado nas nações, foi feita aliança com os líderes. Ele não consegue enxergar isso. Alguém está pensando que o anticristo, o homem do pecado já está no mundo, irmão, mas ainda Satanás não entrou nele. O homem do pecado, escute bem isso aqui, ó. O homem que vai ser o anticristo já está no mundo. Já está no poder, meus irmãos. Já está no poder. É que na metade da semana, quando chegar a grande tribulação, simplesmente o próprio Satanás vai entrar nele assim como entrou na ceia em Judas Iscariote, irmão. Do mesmo jeito que entrou na ceia em Judas Iscariote, na metade da semana vai entrar nesse homem que é chamado de o Eníqua, ou o homem do pecado, ou o filho da perdição,
ou a besta que sobe do abismo, ou o chifre pequeno, ou o rei feroz de cara, ou o homem vil. Tá entendendo? É assim. Todos os profetas, nem todos os profetas deu um nome, o mesmo nome para ele. Você entendeu? É chamado de rei, é chamado de Nimrod, é chamado de rei de Babilônia. É isso que a palavra revela. Então a gente não está aqui para contar lorota nem querer status na rede social, não, irmão. Nós quer falar as escrituras com toda clareza e com toda sinceridade, porque nós estudamos a palavra do Criador. E é isso que está revelando. Você entendeu? Que o Eterno vos abençoe na pessoa do seu Filho amado.